Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de chamar você para o nosso curso de Introdução à Argumentação para Educadores. Vamos lá? Gente, olha só, a nossa aula agora é sobre a relação entre a argumentação e a escola. A gente precisa entender, antes de tudo, que a educação ela é uma prática social disseminada, extremamente disseminada em todas as culturas, e cujo objetivo é justamente disponibilizar os mais diversos repertórios de quaisquer culturas, aos educandos para os mais diversos propósitos. E fazendo isso, a educação ela também deve levar à formação do caráter, estimulando virtudes e, é claro, também desestimulando vícios. E, geralmente, o processo de educação ocorre de maneira formalizada e sistematizada. Olha só, quando a gente entra na escola, ou quando a gente começa esse processo mais formal e sistemático de educação, a gente já percebeu muitas vezes, desde crianças, que apenas pedir ou comandar já não é suficiente. Aos poucos a gente vai percebendo, em função da dureza dos resultados que a gente vai encontrando na vida à medida que cresce, que a nossa voz, o simples querer, não é mais suficiente para que as pessoas ao redor respondam como a gente pretende ou a gente gostaria que elas respondessem. Do mesmo modo, a gente também percebe ali, por volta da idade em que inicia o processo mais formal de educação, que apenas declarar algo ou simplesmente apontar também não é suficiente para fazer crer. Aliás, crer e fazer crer, a gente vai notando isso, exige um pouco mais. Do mesmo modo, agir e fazer agir também, por vezes, exige um pouco mais da gente. E é no começo do período da idade da gente em que a escolarização ou a educação formal inicia, em que a gente vai perceber, de fato, como a linguagem é um recurso inestimável para esses dois propósitos, fazer crer e fazer agir. E como também pela linguagem a gente vai sendo afetado pelas pessoas ao nosso redor. Então, gente, o início da educação formal, muitas vezes o início da escolarização, ele faz uma exigência específica que a gente precisa considerar com muito cuidado e com muita atenção a fim de entender a relação entre esse momento, essa instituição, na verdade, a da educação, e o processo de argumentação. A educação escolar ou outras formas de educação formal, ela ocorre frequentemente, geralmente, em um ambiente que é institucionalizado e é normatizado. O que é que isso significa? Que a educação ela ocorre em meio a uma série de situações, as mais diversas situações de aprendizagem, em que uma criança, ela inicia esse processo de educação, ela precisará assumir uma série de posições, seja posições no que diz respeito àquilo em que ela crê, aquilo que ela percebe, aquilo que ela almeja, deseja, aquilo que ela quer. Ela vai assumir essas diversas posições, ali na ambiência da educação, e ela vai precisar justificar as suas posições diante de outras pessoas. E rapidamente ela também vai entender que pode e deve demandar também das posições assumidas por outras pessoas diante dela justificativas para isso. Então veja, em um ambiente escolar será assim, ela vai precisar justificar as suas posições diante de professores. Imagine, para a gente ficar num exemplo muito banal e fácil de compreender, quando a criança é submetida a algum tipo de avaliação, o básico disso é ela assumir uma posição e justificá-la. Mas em qualquer processo, em qualquer situação de ensino-aprendizagem, por exemplo, numa conversa entre ela e o seu professor sobre um tema específico de alguma disciplina qualquer, em que ela assumir uma posição, em que ela apresentar uma hipótese sobre o seu entendimento acerca de algo, o professor lhe demandará que ela justifique a sua posição.
Ou a mesma coisa com relação ao professor. Se ele avaliar o estudante de uma ou de outra maneira, ele precisará justificar essa avaliação para ele. Se ele lhe disser algo no contexto de uma aula, ou no contexto de um processo de investigação, o conhecimento funciona assim. Na verdade, quando a gente está diante do conhecimento, a ideia mais básica acerca do que é conhecimento é que é uma crença verdadeira a qual a gente acrescenta justificativa. Isso não é diferente, por exemplo, diante dos colegas desse estudante. Ele também precisará se justificar nas mais diversas situações, e nem mesmo serão situações sempre, né, de educação formal. Às vezes, na interação corriqueira, negociando os termos de uma determinada brincadeira, as crianças assumirão posições e precisarão justificá-las umas para as outras. Terão de ser convincentes ou terão de ser persuasivas. E esse tipo de interação, na verdade, ele já ocorre em casa a todo momento, diante dos pais. Os pais falam ao filho e apresentam justificativas acerca de suas posições, e a mesma coisa os filhos em relação aos pais, em relação aos seus irmãos, a sua parentela mais estendida. Agora, na escola, esse processo de assumir uma posição e de oferecer para isso justificativa, né, isso vai ter uma roupagem um pouco diferente. Quando a criança entra na escola, ou quando ela inicia o processo de sua educação formal, ela será submetida a essas situações as mais diversas em que ela precisará assumir uma posição e oferecer justificativas, e ela fará isso na idade que é conhecida como aquela idade em que surge a linguagem de dar razões. A criança passa a compreender a importância, o propósito das razões, e ela se torna cada vez mais competente nesse processo. Uma das razões para isso é que ela compreende melhor, ela tem mais consciência dos recursos e usos da própria língua. E vejam só, no processo de educação formal e sistemático, a criança será exposta também sistematicamente ao conhecimento da língua e da linguagem. Por exemplo, ao conhecimento da gramática. Olha, gente, não é coincidência, não é acidental que a linguagem seja tão importante ao processo de argumentação. O uso da linguagem, já diriam vários linguistas, ele é essencialmente e fundamentalmente argumentativo, ele se orienta para conclusões justificadas. Então, o que a gente fala, quase tudo do que a gente fala, tem alguma força argumentativa, às vezes mais ou menos perceptível, e a própria gramática, ela opera assim. Então, nós temos na situação de educação formal, por exemplo, em sala de aula, uma série de condições que são estruturadas, né, e que visam a oferecer estímulo ao desenvolvimento, por exemplo, ao desenvolvimento cognitivo da criança. Isso envolve estimular competências e oferecer condições para a aquisição e a construção de conhecimentos. Então, a criança, dentro dessas situações estruturadas, né, por exemplo, quando ela estiver investigando, ela participará de diálogos racionais em que ela fará declarações e precisará justificá-las, em que ela ouvirá declarações e demandará justificativa para isso, num processo propriamente dialógico. Quando a criança calcular, a gente aprende cálculo, geralmente, para dar satisfação, a gente aprende o processo de calcular para dar satisfação a alguém acerca de um resultado qualquer a que a gente chegou, e a gente precisa dar visibilidade a esse resultado. Então, oferecer, por exemplo, uma memória de cálculo é justificar uma resposta para alguém. Do mesmo modo, qualquer processo de inferência, seja individual ou coletivo, de que a gente participe, a gente também vai fazer isso estruturando o nosso raciocínio nos termos de fazer declarações e oferecer justificativas. E nós adquiriremos conhecimento acerca de diversos conceitos em vários âmbitos, das ciências naturais, das ciências humanas e sociais, das humanidades. No processo de educação, a gente vai adquirir esses conceitos também em situações estruturadas nesses termos, estruturadas argumentativamente. Mesmo outro tipo de desenvolvimento, que também vai ser estimulado pela educação formal, que é o desenvolvimento moral, ele estará dentro desse tipo de estrutura que envolve o processo argumentativo. Então, na educação formal, a gente vai acessar
valores que são caros à nossa cultura, aos nossos educadores e serão também a nós mesmos, e a gente fará isso em meio a debates, em meio a discussões, em meio a situações dilemáticas em que a gente precisará raciocinar e argumentar. A gente vai adquirir sensibilidade moral, olhar as situações, né, a partir dos valores que a gente vem desenvolvendo, sentindo, também em contextos em que a gente precisa prestar contas acerca do que pensa e do que faz em termos de argumentação. O nosso raciocínio moral, a nossa habilidade de raciocinar com conceitos morais e a própria aquisição dos conceitos morais também se fará em situações estruturadas dessa maneira. E é claro que o nosso desenvolvimento social, a ser estimulado também pela educação formal, em que a gente adquire competências sociais e para relacionamentos, ele também se fará em situações estruturadas dessa maneira. Então nós teremos a nossa capacidade de empatia sofisticada nos termos de uma participação, né, a nossa participação em uma ambiência de debate, discussão, compreenderemos e seremos competentes para acessar protocolos, rituais e rotinas no mundo social também dessa maneira. Então, gente, para concluir, é importante a gente perceber a onipresença dessa estrutura tão básica que a gente vem repetindo, que é importante que a gente entenda o lugar que ela tem no processo de educação formal, que é aquela situação em que eu faço uma declaração qualquer com o propósito de convencer ou de persuadir e preciso oferecer para isso um apoio. É essa estrutura que eu estou dizendo que vai estar presente em todas aquelas situações de ensino e aprendizagem na educação formal, pelas quais essa estrutura fomentará o nosso desenvolvimento nas mais diversas dimensões. Então eu espero que a gente tenha compreendido um pouco da relação entre a argumentação e a educação formal, que inclui, é claro, a escola. Espero que a gente tenha compreendido isso, espero que isso nos estimule a continuar refletindo sobre esse tema. Gente, se inscrevam no canal, se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Valeu e até mais.